Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez agradecer a sua presença junto conosco. Hoje temos a honra de estar aqui com um paulista, o primeiro paulista que a gente entrevista. No Sou Engenheiro.com, um projeto da Associação Brasileira dos Engenheiros Mecânicos, ABMEC, com apoio do Conselho de Engenharia do CREA. Então, eu queria que ele se apresentasse, José Luiz Miranda. José Luiz Miranda Júnior, paulista, mas cearense de coração, já viu? Por que paulista? Nasceu em que cidade de São Paulo? Nasci em Penápolis, São Paulo. Aí eu morava em São Paulo, vim para Fortaleza, tinha 10 anos. E fiquei aqui até a graduação, formei aqui. E formei em 95, engenheiro mecânico pela Universidade de Fortaleza. Fui para São Carlos fazer mestrado na Universidade de São Paulo. Mas assim, vamos com calma, né? 10 anos de idade, teu pai, Meu ele pai que identificou a veio pra cá. oportunidade aqui no Ceará, em Ele Fortaleza? trabalhava numa empresa de motores, Sim, chamada Mack Geral. certo. A Mack Geral era distribuidor Cummins, Scania e Perkins lá em São Paulo. Sim, E aí ele foi transferido para Fortaleza com uma oportunidade grande de venda de motores por cá. E eu era pequeno, vim para cá, tinha 10 anos, o meu irmão também tinha 8. E aí nossa vida foi aqui. Então eu falo que sou cearense de coração porque eu tive uma vida muito longa aqui. só não tem a cabeça chata, né? Não tem a cabeça chata, exatamente. E por que escolheu engenharia? E aí, bom, meu pai trabalhava com isso, né? Sim, E a sim. influência da família acaba que prevalece muitas vezes, né? E eu gostava. Queria ser geólogo quando era moleque. Geólogo? É sério? Na verdade, eu ia ser geólogo, mas eu acho que não ia dar muito certo para mim tudo. E a engenharia, no meu tempo também, não é muito... Não sou tão velho assim, né? Mas no meu tempo não eram muitas as profissões que tinha, né? Engenharia, medicina, direito... Não mudou né? muito, não. Administração era o que tinha, né? E aí acabou que a engenharia já tinha essa relação familiar com o trabalho e eu fui pro lado da engenharia. Eu sempre fui um bom aluno de cálculo? Sabe que eu sempre fui aluno mediano, cara. É assim, todo mundo passava, eu passava. Todo mundo reprovava, eu reprovava. Mas eu fiz o curso no prazo certinho, eu não tive muitos problemas não, sabe? Eu sou mediano. Não era quadro de honra, Entendi. mas também não ficava para trás não. Aí depois terminou a graduação, Terminei em 95. voltou para São Paulo. Em 95, 2, né? Uhum. Eu terminei, em agosto aí eu já tinha uma vaga de mestrado lá, que eu tinha aplicado antes na Universidade de São Paulo, na verdade a Escola de Engenharia de São Carlos. Entendi. A Escola de Engenharia de São Carlos me recebeu para fazer mestrado. Mas com um ano de mestrado, o trabalho que eu estava desenvolvendo foi transferido para doutoramento direto. Então, ou seja, eu acabei não concluindo o mestrado. Uhum. E fui ser aluno de doutorado. Então eu tinha 24 anos de idade, eu era aluno de doutorado. E deu certo. Fiz doutorado, terminei em 4 anos e meio, ou 5 anos, não me recordo bem, por aí, né? E fiquei lá. Então eu fiquei como pesquisador da Universidade de São Paulo, dava aula em instituições privadas na região. Gostou de dar aula, de ministrar aula? Muito, cara, muito. Eu acho que eu aprendi mais dando aula do que fazendo doutorado na época. Sabe? Normal. Aprendi mais dando aula. Mas aí, cara, eu casei lá em São Paulo. Primeiro casamento. E a minha ex-mulher teve uma oportunidade de ir para a França fazer doutorado no sanduíche. Sim. Eu sempre fui assim do tipo, o homem tem que acompanhar a mulher, sabe? Não só a mulher acompanhar o homem e tudo. E me vi numa situação que eu fui pego pela palavra, porque ela precisou ir para lá e que eu estava dando aula, já tinha feito minha formação toda que eu queria. Sim. Mas aí meu chefe negociou comigo, falou, não, pode ir que quando você voltar eu te garanto. E eu escrevi para alguns professores lá em Paris, dizendo assim, ó, eu sou professor, pesquisador aqui, minha área é essa, logística, né? Sempre foi logística, em mestrado, doutorado, logística e tudo. E eu estou indo para aí, eu queria trabalhar e tudo. E ninguém me respondeu. Ninguém respondia, nada, foi chegando perto da viagem e eu tive que ir para Paris, então, morar com ela, porque ela estava... Eu sei que com 2 semanas lá eu fiquei louco. E eu resolvi procurar, então, esses professores que eu tinha escrito. Sim. Pessoalmente. Sim. E fui, então, na primeira faculdade. Demorei para achar, inclusive me perdi, mas cheguei e falei, eu vou procurar o nome do professor na porta, né? Da sala, bato, entro e E conversa. converso. Explico a situação.
Quando cheguei, cara, o cara era o diretor do departamento, então tinha umas 2 secretárias na frente dele que não tinha acesso à sala dele direto, tinha que falar com a secretária. E eu com dificuldade para falar francês com a secretária, né? E eu ficava no corredor andando, formulando a frase que eu ia falar com a secretária. Bom, formulei a frase e ela respondeu, consegui marcar com ele depois de uma semana, voltei lá depois de uma semana, tomei um chá de cadeira e o professor me recebeu. E eu abri o coração para ele, falei, olha, eu estou aqui porque minha mulher veio, está aqui, eu estou sem emprego, minha linha de pesquisa é essa, minha área de atuação é assim, meus artigos estão aqui, queria trabalhar. Aí ele olhou para um ponto no infinito assim, ficou olhando, levantou, tinha uma lousa branca assim e falou, aqui eu tenho um projeto com 2 professores do MIT e 2 daqui, École Centrale de Paris. O projeto é esse, começou a desenhar e tal, não sei o que. Falou, você contribui nessa parte e você aprende nessa parte. Te interessa? Claro, né? Falei, pô, tudo que eu queria na vida. E aí comecei a trabalhar lá, então eu fiquei mais 6 meses, comecei pós-doutorado lá com eles. Minha ex-mulher terminou o trabalho dela, teve que voltar, eu ainda não pude voltar porque eu não acabei o meu, que eu tinha me comprometido a fazer junto com o pessoal de lá. Mas eu vim sem o título de pós-doutor, porque, enfim, eu já tinha que começar a minha aula, que meu chefe tinha me segurado aqui num determinado período, não dava para eu ficar mais também. E já foi já nas vésperas de eu vir para cá. Foi quando eu teve a chance de eu voltar para Fortaleza. Legal. E aí eu voltei para Fortaleza, logo em seguida, saí de Paris, voltei para São Carlos, entreguei todas as coisas que eu tinha para entregar, terminei o ano letivo e vim embora. E aí foi difícil, assim, eu achei, porque quando eu estava lá, na faculdade, muitos anos, você é um cara que todo mundo te conhece, os alunos estão sempre, você recebe vários e-mails, a sua palavra é forte, vamos dizer assim, né? Você tinha um certo respeito. De repente você vem para uma empresa onde ninguém te conhece e você tem que começar do zero tudo de novo. Toda a credibilidade, todo... E o respeito tem que ser visto, não é pela função que eu vim ocupando, mas tem que vir pelo conhecimento que eu tenho. Sim. E que as pessoas me enxergassem como um líder e que eu ia saber direcionar as coisas. Que eles tinham que confiar em mim, pelo que eu sabia e não simplesmente pelo cargo que eu vim ocupando, né? Então esse é um período de transição difícil. A gente está falando de que anos isso aí? 2007. 2007, 10 anos. Então eu fui para lá, eu fui em 95 e fiquei em 2007. Né? Nesse período foi o tempo que eu fiquei em Paris um tempo, em São Paulo outro tempo, mas eu fiquei fora 12 anos. E aí foi essa dificuldade no começo, assim, que todo mundo tem, mas faz parte, eu acho, da mudança, né? Você sair da zona de conforto é isso, né? Sim. Não dá. Sim. E acabou que eu tive essas experiências fora de engenharia. Muito diferente o ensino né? de engenharia do Brasil, Fortaleza, São Paulo e Olha, Paris. não, eu acho que o pessoal, a engenharia mecânica plena, Sim. eu acho que muita gente tem na cabeça que é motor de combustão interna, né? Muita Sim. gente pensa que engenharia mecânica É é só motor motor de combustão. Sim. E não é muito grande, por sinal, né? Dos 5 anos de graduação, acho que tem um semestre que a gente vê isso, né? Sim. Que aprende, do tamanho da engenharia. E eu acabei escolhendo uma área que tem relação direta com a engenharia de produção mecânica, que é a parte de métodos e processos. E que assim, eles têm uma parte, eles têm outro tipo de indústria, por exemplo, que eu estudava lá, era a cadeia do frio, era transporte de produtos perecíveis. E aqui eu acho que na PUC em São Paulo, na PUC do Rio de Janeiro, tem um grupo que pesquisa isso. Era mais restrito. Quer dizer assim, eles se complementam. Sim, claro. Não são diferentes. Eu acho que essa parceria nas universidades, sabe? A Federal do Rio de Janeiro, no centro que eu estava, mandava muito aluno que vinha. Não era uma coisa assim tão discrepante, não, sabe? A teoria era aquela ali, as aplicações eram sempre as mesmas, sabe? Mas em termos de trabalho, a tua experiência foi depois que voltou da França ou foi antes aqui em Fortaleza? Não, foi antes da França, foi só academia. Só academia, e agora daqui que eu vim, eu trabalhava, era trabalho, né, que o pessoal fala, mas agora aqui é empresa, vamos dizer assim, né? Saí da academia, vim para a empresa. Mas começou aqui, depois que voltou, terminou todo o doutorado ou fez estágio aqui? Não, eu terminei o doutorado em 2007, tu falaste. Não, em 2007 eu vim embora. Sim, da França, pós-doc.
2003 eu terminei, olha. Entendi. 2002 eu terminei. Putz, tudo isso já. 16 anos, filho. Nossa, muito Tempinho, tempo, hein? né? Então, eu terminei em 2002, cara, o doutorado. E fiquei trabalhando já, estudando, dando aula, pesquisando, pós-graduação, coordenação, orientação, sabe? Minha vida era acadêmica total. Até que vim para a França. 2002, não tava na França não, na final não, né? Não, Brasil e França na final, não foi lá? mas não estava. Mas ainda bem. Perdeu 3-0. Aí, mas aqui tu estagiou na Smalltech, né? Então, na graduação, né? Antes de ir para Sim. São Carlos, eu estagiei na Smalltech. Eu era do departamento de ferramentaria. A Smalltech ainda era na Francisco Sá. Nossa, faz tempo. A Inasec ainda Muito era na tempo. Francisco Sá. Ó, eu formei em 95, eu entrei lá em 90. Né? O 91. mercado basicamente para engenheiro mecânico é manutenção e quem entra no projeto se dá bem, digamos Então, assim. isso que é uma pena, eu acho, sabe? Eu acho que o mercado nosso aqui, a engenharia mecânica é uma profissão tão bonita assim, Sim. acaba se restringindo muito a pequenas áreas, né? Então, a parte de manutenção é onde a maioria entra. Atua. Então, alguns têm entrado na área automotiva também, acho que com a Troller contratou alguns, na parte de projetos, sabe? Mas a grande maioria acaba indo para a manutenção. Monta negócio próprio, às vezes, ou vai para as grandes indústrias cuidar da manutenção dos equipamentos, né? Sim. Agora, projeto mesmo, ou vamos fazer assim, vamos fazer engenharia no sentido de vou desenvolver e eu não vou consertar o que está desenvolvido, sabe? Entendi. A parte do vou desenvolver é que eu acho que é carente, eu acho que a gente tinha muito que contribuir ainda a respeito. Principalmente as empresas que já têm um setor de engenharia de aplicação, uma turma que já estuda desenvolvimento de novos produtos e tudo e tal, eu acho que podia muito contribuir com os alunos da faculdade e trazer eles para perto acho que tem muito que engrandecer nessa área, sabe? Ainda é muito carente isso, eu acho. É uma pena. Realmente, porque o que a gente percebe, o perfil é mais realmente manutenção. O perfil mais manutenção. Eu tive a oportunidade de trabalhar 9 anos lá na Troller, parte de projetos, praticamente na parte de aplicação, de testes. E aí quando eu saí de lá e fui para outras oportunidades, foi um baque. Que lá era praticamente só projeto, né? Então. Parte de pegava o carro e fazer testes de freio, teste de suspensão, teste de motor. Aí você faz engenharia, né? Isso. Você faz engenharia, você analisa, vê o melhor material, isso é engenharia, né? Isso. A gente tinha reuniões lá, a gente chamava de design review. Pegava um projeto e aí ia criticar aquele projeto de vários ângulos, né? Parte de marketing, a parte de produto, a parte de qualidade. Então você via engenharia no dia a dia. E aí quando você sai desse projeto de criação para parte de manutenção, você tem um baque. Porque manutenção é uma função nobre, mas ela não leva você muito... Você tem que seguir procedimentos, né? E não desenvolver. Né? É aquela história, sabe? Eu acho que tem pessoas e pessoas. São as pessoas que se identificam com isso. Sim. São pessoas que gostam disso também e que vai ter um campo para isso. Como a maioria acaba caindo nisso, nem sempre essa maioria tem esse perfil. Claro. E aí essa maioria, existem pessoas que teriam um perfil para fazer desenvolvimento também. E aí as áreas ficariam mais equilibradas. As pessoas com um perfil de manutenção e que gostam e tem aquela... vão para manutenção. As pessoas que não têm esse perfil iriam para desenvolvimento, desde que tivesse oportunidade. Claro. E muitas vão para manutenção por não ter oportunidade de desenvolvimento. Mas nós temos muitas empresas que poderiam ajudar no desenvolvimento. Sabe? E aí a relação entre universidade e empresa que podia ser aumentada. Ainda existe uma lacuna muito grande. E como eu estava te falando antes, às vezes o resultado disso não é um resultado assim, a empresa vai pagar para a faculdade e a faculdade vai ter um laboratório novo. Ou a faculdade vai estreitar a relação com a empresa e vai desenvolver um projeto exorbitante para a empresa ganhar dinheiro com o projeto que a faculdade fez. Então isso são objetivos muito grandes. Se nós pensarmos num objetivo do tipo, eu estou trazendo um aluno de graduação para dentro de uma empresa, eu estou contribuindo com uma formação dele, isso já é um benefício. Já é uma contribuição social, inclusive, e já é a inserção no mercado de trabalho, sabe? Existem outras coisas que não precisa ser monetário, vamos dizer assim, um laboratório novo ou um projeto novo. Você contribui na formação de novos engenheiros,
mais preparado para os desafios do mercado. Porque às vezes a pessoa sai da faculdade e ele nunca fez o estágio obrigatório. Sim. Que, enfim, já é uma boa, mas falar assim, eu trabalhei numa pesquisa da faculdade tal, na empresa tal, já seria diferencial, ótimo, sim, né? sim. E ele teria mais do que o estágio. Com certeza. Ele estaria vinculado à instituição de ensino com um projeto de pesquisa numa empresa. José Luiz, e aí você volta para Fortaleza e abre uma empresa, funda uma empresa, me explica isso, como é que Não, foi já esse era do meu processo? pai, né? A empresa Aí deu é, continuidade. já era do meu pai a empresa, assim. Ele trabalha com a gente até hoje. O DCDN, ele trabalha com a gente até hoje, meu irmão trabalha lá. Então hoje ele fala assim que ele é o CEO, né? Sim. E eu e meu irmão acabamos que a gente também está na frente lá na direção. E temos várias áreas lá. Então a gente tem aproximadamente em torno de 250 funcionários. Sim. No total. Trabalhamos em várias áreas, desde automotivo, geração de energia, marítimos, venda de máquina pesada, empilhadeira, Hyster, máquina Komatsu. O mercado melhorou nesses últimos anos? Ou nesse último ano? Não, cara, eu achei que esse ano melhorou um pouco em relação ao ano passado já. Mas eu não vou falar para você que tá bom não ainda, sabe? Já esteve melhor. Entendi. Esteve muito melhor. Esse ano tá muito incerto ainda, né? O ano que vem eu espero que já esteja melhor aí. Definindo quem vai governar o Brasil, eu acho que as coisas começam a se assentar. Seja para um lado ou seja para o outro. Claro. Depende de preferência, pelo menos as empresas já vão começar a se ajustar em função do perfil de quem ganhou. Sim. Né? Porque não dá para ficar nessa incerteza ainda. A incerteza é muito grande há muito tempo. Desde a época que o Temer assumiu, a gente não sabia o que ele ia fazer. E o governo dele foi curto também, não dava para nós termos uma perspectiva muito grande. E agora, com a eleição também, foi uma quantidade recorde de candidatos. Sim. Apesar de 3 ou 4 começaram a despontar no primeiro turno, mas no segundo a gente agora já sabe que ficou 2, então já começa a ficar um pouco mais estável a situação. Então eu acho que mas quando tem que esperar o final de outubro para poder decidir, a gente já sabe o que cada um vai fazer para começar a tomar as estratégias do que vai acontecer para o ano que vem, né? Então funciona, está difícil, eu acho, até fazer previsões. Sim, tem que aguardar. Me fala um caso falo gerador, automotiva, máquinas em geral. Me fala um caso de gerador, você trabalhou com Olha, o gerador, o mercado está muito aquecido. Sim. A nossa crise hídrica está muito grande ainda. Sim. E o governo tem mandado gerar as térmicas. Então existem algumas termoelétricas aqui no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, tem algumas térmicas que são vários geradores de energia que geram uma determinada potência. E eles colocam na rede para suprir a falta da hidroelétrica. Só que essa geração de energia das termoelétricas é muito cara, é uma geração a diesel. Sim. E essa geração a diesel requer mais dinheiro, por isso que tem as bandeiras vermelhas na nossa conta de energia. E com a bandeira vermelha, a incerteza que pode vir a faltar ou não. Então o mercado tem muita gente comprando gerador. Fora que hospitais tem que ter, shoppings tem que ter, até por segurança. Né? Então nós fizemos vários projetos de geração de energia, como foi o caso, o Porto do Pecém, por exemplo, tem uma usina a gás. Sim. De quase 5 megas de energia lá. Então são 6 geradores a gás, grande porte, sabe? De quase 90 litros cada gerador. E eles estão disponíveis na caso de falta, mas eles também geram energia para os containers frigoríficos. Né? Também supre já, né? Temos o Porto de Suape, foi um projeto também nosso na DCDN, lá em Recife. O grupo JCPM, que é do Paz Mendonça também, todos os shoppings do Rio Mar que tem, desde Recife aqui no Nordeste, inclusive a própria sede do Paz Mendonça, que fica lá na Praia do Pina, em Recife, também foi projeto nosso de geração. É isso, shoppings, aqui em Fortaleza, Hospital da Mulher, Hospital do Cariri. Então, algumas séries grandes aí, tem um know-how muito interessante. De coisa, tudo, como é que garante? Tem horário de pico que a energia é mais cara. E como é que garante para não ter queda? Isso é uma briga eterna que eu acho que todos terão com a concessionária, sabe? Sempre tudo, mas eu acho que faz parte do jogo, na verdade, né?
A concessionária cobra uma tarifa mais cara de várias empresas a partir das 5h30 da tarde até as 8h30 da noite, que a gente chama de horário de ponta, que é das 5h30 às 8h30. Então é uma conta de papel normal que se faz, é o seguinte, a concessionária vai me cobrar um valor X, e se eu colocar gerador próprio, eu vou ter o gasto com o gerador, vou ter gasto com o diesel. Uhum. Em quanto tempo eu vou pagar essa conta, se vale a pena ou não eu colocar o gerador. Em muitos casos, a gente tem chegado à conclusão que vale a pena. E isso é um dos nossos trabalhos, que vem de gerador, obviamente, Claro. é provar para o cliente que vale a pena. Claro. E aí a gente tem colocado muitos geradores na ponta para shopping centers, por exemplo, e temos que tomar alguns cuidados, né? Eu estava te falando, um gerador não pode simplesmente colocar lá e dar 5h30 da tarde, desligar a concessionária e ligar o gerador. Aí pisca, o usuário percebe, a escada rolante trava, os computadores das lojas são resetados porque houve uma queda de energia, isso demora um delay para voltar, a loja para de faturar, então isso seria um problema. Então a gente tem que pôr o gerador no horário de ponta das 5h30 às 8h30, de forma que o usuário não sinta. Então foi desenvolvido um projeto, que a gente chama de projeto em rampa, eletrônico, Sim. onde 5h30 da tarde a gente tem 100% da concessionária e 0% de gerador, mas quando dá 5h30 a gente vou tirando a concessionária e vou colocando o gerador. Com isso eu tenho um paralelismo temporário entre concessionária e gerador. Esse paralelismo temporário permite que eu consiga ter uma estabilidade de energia que o usuário não sinta, né? E quando dá 8h30 da noite eu faço o processo inverso. Eu vou tirando o gerador e colocando a concessionária, também com paralelismo temporário, para que o usuário não sinta. Então, o shopping, naquele período, ele deixou de pagar a concessionária e gerou próprio. Gerou próprio, ele teve gasto com combustível e o valor do equipamento também é diluído durante um período de tempo, que ele justo quando vai pagar a conta, né? Então, isso que eu trabalho, assim, que nós fazemos, assim, o dia a dia nosso, vamos dizer assim, porque ninguém quer que pisque energia. Entendi. E outro problema que dá é assim, o pessoal chega na concessionária e fala que vai pôr gerador, a concessionária baixa o preço. Então ela fala assim, não, eu não vou cobrar mais isso não, vamos negociar o preço. Aí o usuário fala, mas eu já comprei o gerador. Aí a concessionária diz, então vamos fazer o seguinte, tudo bem, você vai pôr gerador, só que se der problema no seu gerador, no horário de ponta, e você precisar de mim, eu subo o preço. Mais do que era. Nossa. Né? Não dificulta. Aí eles falam, tudo bem, aí eles vêm pra cima de mim. Fala, Zé, é o seguinte, só não pode dar problema, porque se der problema nesse gerador no horário de ponta, vai cair na concessionária. E aí eu tenho um tipo de, chama contrato de disponibilidade. Então eu posso garantir disponibilidade do gerador de 95%. Então se ele trabalha 3 horas por dia, que são todos os dias das 5h30 às 8h30, né? 30 dias são 90 horas, então eu acho que 8 horas eu tenho de crédito para dar um problema no gerador, mas 95% do tempo ele tem que estar funcionando. Aí com isso eu coloco o operador lá, eu tenho peça de manutenção lá, quando termina a operação ele faz um checklist geral. Entendi. Então eu garanto que ele vai funcionar, né? Hospitais também, caiu, não pode deixar de entrar. Né? Hospital é... Então também tem manutenção preventiva, tem que ter gente lá sempre, com frequência, sabe? Você gosta de acompanhar alguma coisa na imprensa? Aquela casa de um hospital, ou foi um hospital, ou foi com um zaguinho ali na Messejana, que ficou quase 3 dias, 4 dias sem geração lá não própria. tinha gerador, né? Pois é. Então, o gerador é muito importante para o hospital. Nós fechamos um contrato agora, muito grande, com uma rede de hospitais do Brasil inteiro. São mais de 35 geradores. Para você ter uma ideia, essa rede está colocando esse gerador nosso como backup do gerador já existente. Nossa, sabe? interessante. Então, desses 35 geradores, alguns vão operar em stand-by, ou seja, caiu ele vai entrar, não vai ter rampa no horário de ponta. Sim. E terão alguns desses 35 que vão estar operando como reserva desse outro. Porque é um negócio assim, é vida, né? Quando você está falando de vida, é vida. Sim.
E eu estava no hospital esses dias, a minha mãe estava hospitalizada e eu estava pensando, né, meu? O médico é um cara muito importante mesmo na vida da gente, médico e tudo. Não estou questionando isso. Mas nós, engenheiros, cara, que seriam deles sem esses equipamentos todos que eles usam, né? Não, não seria, né? Não dá para Eu trabalhar. fico olhando lá, eu ficava olhando aqueles equipamentos todos que eles usam lá, sabe? Falei, nossa, tá vendo, cara? Até a cama, cara, estava deitada, que sobe, que baixa, que aperta o Mecânica, botão. eletrônica, tudo Não junto. é? Tipo, eles têm a sua importância, lógico. Mas nós também, né? Claro. E o professor mais ainda, né? Porque Sem ele que dúvida, forma né? todos. Nós temos também, né? Eu acho, cara. Eu tava pensando assim, sabe? Eu acho que tem que valorizar isso mesmo. Por isso que às vezes eu me preocupo, mas eu tenho uma certa... Eu penso muito na parte de desenvolvimento Sim. e não de manutenção. Eu acho que é muito importante que essa... E o caminho que eu vejo, por exemplo, é que a gente estreitasse mais essa relação. Engenheiro, professor, empreendedor. Em uma só Eu acho pessoa. que o professor passou, foi uma fase boa, sabe, assim, eu gosto muito, hoje eu pouco faço isso, acho que eu participo de algumas bancas de doutorado, quando me chamam, mas 2 vezes por ano, não é uma frequência para você Entendi. falar que eu faço, então acho que a docência foi uma fase boa, mas eu não tenho mais. Não tem mais. E nem interesse em estudar. Porque aí eu acho que eu não faria direito Entendi. o que eu faço hoje, Entendi. sabe? Eu teria que começar a dividir as coisas e não daria certo. Nem faria direito à docência e nem faria direito o que eu faço hoje. Empreendedor. E o negócio em si, o que eu faço é que eu tenho que tocar o barco, porque é a empresa da família e a gente está muito bem envolvido, sabe? O que eu procuro fazer da minha parte, que eu venho pregando sempre, é isso, é trazer a faculdade, trouxe agora a federal para lá, sabe? Então tenho 2 alunos da federal, com orientação de um professor da faculdade lá, mas eles trabalham lá dentro da DCDN, num projeto de pesquisa com a gente, sabe? Com a minha facilidade de formação, eu acabo orientando eles também. Sim. Então, né, ajuda. Tocar o barco. E também fornece serviço para barcos? Não. Barcos, Barcos navios. que tem motor Cummins, Sim. a gente cuida. Ah, que legal. Barco que tem motor Cummins, a gente cuida. Então, às vezes o barco, ele é fabricado em Macaé, nos estaleiros de Macaé, no Rio de Janeiro. Mas tem 3 plataformas da Petrobras aqui em Paracuru. Sim. Então, às vezes, os barcos de lá vêm operar aqui. Porque eles são alugados, né? A Petrobras aluga esses barcos. Então tem o armador, que é o dono da embarcação. Quando a Petrobras solicita, eles deslocam a embarcação de um lugar para outro. E vem para cá operar. Quando vem para cá e tem motor Cummins, eu fico sabendo que tem motor Cummins aqui. Sim. E como nós somos distribuidores da Cummins e cuida de motor É Cummins, exclusivo do exclusivo. Nordeste ou Brasil? no Nordeste. Nordeste. A DCDN é do Nordeste. Na verdade, não é Nordeste, Norte é e do Nordeste. Piauí, não, é do Piauí a Alagoas. Então É, são Bahia, 6 estados do Nordeste. Fica o Maranhão, Bahia fora. e Sergipe, pequenininho ali e tudo, sabe? Então quando sobe, eu sei que tem motor aqui. Então o pessoal embarcado precisa de suporte, apoio, eu também tenho a minha engenharia de manutenção, sabe? É uma lacuna a engenharia de formação de pessoal na parte de motores aqui em Fortaleza, aqui no Ceará? Ou melhorou um pouco? Eu acho que formação em motores mesmo, a gente não vai encontrar uma pós-graduação em motores. Eu enxergo da seguinte forma, a graduação te mostra uma visão geral da engenharia. Sim. E aí depois a pessoa tem que acabar escolhendo o que ele gostou mais daquela área, das áreas expostas da engenharia e se especializa no que ele... Sim, sim. Né? Motores é uma dessas áreas. Mas infelizmente não tem assim, tipo, eu vou me especializar aqui se não for com experiência. E trabalhar em algum lugar que você vai trabalhar com motores, sabe? Sim. E aí... Você acaba aprendendo no trabalho. Que no trabalho. Não é tão correto. E agora as coisas de motores estão evoluindo, porque a gente estuda muito motores a combustão, então tem toda a teoria de motores a combustão. Hoje eu uso motores a combustão, mas os motores elétricos estão entrando com muita força. Os motores Sim. elétricos assim, já estão menos poluentes, sabe? Com uma efetividade ainda já mediana. Era Sim. ruim, já está mediana, sabe? Carro já está andando, grandes equipamentos de grande porte ainda não, mas antigamente nem carro tinha. Sim. Então a gente tem que começar a ver o seguinte, hoje eu trabalho com motores a combustão, há pouco tempo, em médio prazo, eu não vou trabalhar mais. Sabe? Vai migrar para o híbrido e depois para o elétrico, ou para outra tecnologia. O volume vai ter que começar a mudar. Sim. E a mudança é rápida, a gente começou a mudar, era combustão, gasolina e álcool,
diesel. Hoje a gente já tem combustão a gás, que tem uma queima parecida Sim. com a da gasolina. Tanto é que os carros mudam, né? Gasolina e gás, lá tem uma queima parecida. Já tem gás. E agora estamos falando em motor elétrico, sabe? Então a gente tem que sair evoluindo nisso. Com certeza. E os engenheiros novos, que gostam de motores, principalmente, tem que assim, abrir um pouco a cabeça e falar assim, eu gosto de motores de combustão, mas eu tenho que, sabe, migrar já pensando em outra coisa lá na frente. Né? Indústria 4.0, né? Tá aí batendo a porta, é uma realidade. Do outro lado ali tem um empreendedor, tem um estudante, tem um engenheiro. O que é que você falaria para ele de mensagem final, a partir da sua experiência de vida? Da engenharia, mecânica? Engenharia, como empreendedor, como professor. Olha, gente, é difícil assim dar conselho, sabe? Ainda mais nos melhores, mas eu acho o seguinte, eu acho que fazer o que gosta é muito importante. Então, se gosta da engenharia, vai em frente, a engenharia é linda, a engenharia tem muitas áreas para se trabalhar, e agora antigamente era só engenharia civil, mecânica e elétrica. Hoje é engenharia de software, engenharia de hardware, engenharia de telecomunicações, engenharia agora é extremamente ampla, então já dá para Engenharia clínica, né, como tu comentou. já dá para a pessoa fazer o que ela gosta, né? Exatamente. E fazendo o que gosta, aí para mim ainda, principalmente respeitando o ser humano, cara, você vai onde você quiser, sabe? E acho que o respeito ao próximo é muito importante para você seguir em qualquer carreira, você vai ser bem sucedido. Com né? certeza. Te agradece mais uma vez ao José Luiz Miranda pela participação. Sou engenheiro.com e a ABMEC junto com vocês. Abraço. Obrigado.